Olá, queridos! Estou aqui de volta com todos vocês e nessa série nós estamos falando e comentando sobre o meu livro, Para que Servem? E nesse segundo capítulo nós vamos responder algumas perguntas e entre elas é a pergunta: para que servem as pedras? Bom, se a gente for falar de pedras diante da palavra de Deus, a gente poderia citar vários personagens. Poderíamos começar, por exemplo, por Elias, o profeta, no momento em que ele confronta os profetas pagãos de Baal. A Bíblia diz que a primeira atitude diante do confronto, no momento em que Elias vai invocar ao Senhor, o que antes ele faz é pegar as pedras e edificar ou arrumar o altar que estava caído. Nós também podemos lembrar de Davi. Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, a sua atitude é descer e pegar 5 pedras e com uma delas atirar em Golias, que vai ao solo. Mas também as pedras serviram para Neemias. Neemias, o restaurador dos muros de Jerusalém. E os muros eram de pedras, eles estavam caídos. E Neemias pegou as pedras em ruínas e levantou os muros, as ruínas dos muros de Jerusalém. Então, as pedras têm muita simbologia dentro da Bíblia, mas eu quero falar com vocês nesse segundo capítulo sobre Jacó. A Bíblia nos fala aqui no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10, que Jacó partiu de Berseba e ele ia em direção a Harã. E num determinado momento daquele destino de Jacó, ele estava cansado, não podia mais continuar e resolveu passar a noite naquele lugar. E é interessante que ali Jacó, diante do seu cansaço, da exaustão, ele pega uma pedra por travesseiro. E ele deita-se ali, ele pega no sono, e durante o sono ele tem um sonho. E esse sonho de Jacó iria mudar toda a história da vida dele. Por quê? Porque Deus se apresenta a Jacó reiterando as promessas que já havia feito ao seu avô Abraão, que também tinha feito ao seu pai Isaque, e que agora o Senhor estava falando a Jacó que faria dele uma grande nação, e que essa promessa do Senhor estava em curso, ela ainda não havia se cumprido na sua totalidade, e que agora era o início desse novo tempo para Jacó. Jacó estava, na verdade, fugindo de uma situação. Às vezes, queridos, nós queremos mudanças significativas na nossa vida. Às vezes nós queremos que tudo mude ao nosso redor, não é mesmo? Nós pensamos e queremos a mudança do nosso cônjuge, nós queremos a mudança dos colegas de trabalho, nós queremos a mudança da nossa comunidade, dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos entes, dos nossos líderes na igreja, por que não dos nossos pastores? E quanto a nós? Bom, quando é a nossa vez, a gente não quer. Porque a gente acha que está bom. Por que será? Porque mudar inclui esforço, dá trabalho mudar, não é tão simples. Mudanças significativas na vida da gente não são definitivamente, elas não são simples. E veja que, assim como Jacó, nós às vezes fugimos, nós corremos, adiamos, protelamos essa mudança.
Veja que Jacó já era um homem adulto e ainda continuava na casa de seus pais. O problema de Jacó com seu irmão, a animosidade entre eles já era recorrente. E agora ele tem que sair às pressas, ele precisa de mudar. Deus está no caminho de Jacó. Deus encontra-se com Jacó naquele lugar para falar com Jacó de uma maneira em que ele pudesse entender o plano de Deus a respeito dele. Há muitas vezes na vida da gente que a gente foge dos problemas, nós tentamos remendos, nós tentamos consertos, mas a verdade é que a gente precisa, assim como Jacó, parar e recomeçar. Há um momento que a gente precisa estacionar e dar uma olhada que por que as coisas não vão bem. Não vai adiantar a gente mudar de emprego, não vai adiantar a gente mudar de cidade, não vai adiantar a gente mudar de igreja. Se o problema continuar conosco, a situação, os problemas continuarão acontecendo. Vejam que Jacó chegou a um momento extremo da sua vida. Uma atitude à altura dos seus problemas precisava ser tomada. Às vezes os problemas são tão grandes na nossa vida que decisões grandes precisam ser tomadas se a gente de fato quer consertar as coisas. E por conta do relacionamento conflituoso com Esaú, durante muitos anos as coisas tinham se agravado muito. E olhem, queridos, que em Gênesis 27, 42, o texto sagrado vai dizer que e foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. A situação tinha ficado tão difícil que a única coisa que consolava o coração de seu irmão Esaú era tirar a vida de Jacó. Vejam que decisões adiadas, proteladas, podem trazer problemas graves. Diante disso, seu pai chama ele, Jacó, e diz a ele que ele precisaria ir para algum lugar. E este lugar que Isaac gostaria, indicou para que Jacó fosse, era para a família de sua mãe. No versículo 1 e 2 do capítulo 28, o texto diz que Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomeis mulher de entre as filhas de Canaã, levanta-te e vai a Padã Arã, na casa de Betuel, pai de tua mãe. E toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Em meio àquela situação turbulenta, vejam que Jacó partiu. E quando chegou a noite, exausto de tanto caminhar, ele se vendo no meio do deserto, sem nenhuma preparação, porque tinha saído fugitivo, acabou deitando-se sobre aquela pedra e cansado, a gente sabe como é que está, muito cansado, ele tomou uma pedra por travesseiro e naquele lugar ele passou a noite e deitou-se naquele lugar. E no versículo de número 3 e 4, antes de partir, Isaac abençoou Jacó e disse para ele que a promessa que havia sobre ele também se cumpriria na vida de Jacó. Ele disse assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejais uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão. A ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra.
de tua peregrinação, de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim como Deus havia falado a Abraão, assim como Deus agora falara a Isaac, agora Deus tinha estendido essa promessa para Jacó. Ali, naquela pedra, naquele lugar, naquela noite, começava uma nova história. O homem que tinha sido escolhido por Deus, que havia sobre ele uma promessa, precisava urgentemente mudar o seu caráter. Deus não faz concessões. Deus quer nos entregar uma promessa. Deus quer cumprir a sua promessa através de nós. E Ele vai usar dos mecanismos que só Ele tem e que só Ele sabe fazer para cumprir as suas promessas. Vejam que o homem que até então trapaceava para obter seu resultado, teria que entender, quando Deus escolhe, todos os meios são condições para levar ao cumprimento da promessa que já está de antemão aprovisionada pelo Senhor. Assim às vezes acontece com a gente. Nós estamos como Jacó, fugindo dos problemas por várias razões, por vários motivos. Você não quer confronto. Às vezes você está fugindo por problemas financeiros, por estresse, por tragédia, por resultados, por cansaço, por esgotamento psicológico, esgotamento físico. Algumas razões têm levado você a fugir do problema, ou fugir da situação, ou não querer encarar essa situação. Aqui vale lembrar que Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra no qual nós precisamos ser edificados. Cristo no Antigo Testamento, ele está de forma simbólica em muitos momentos. Embora não estivesse, obviamente, encarnado, mas ele estava representado. O apóstolo Pedro, num discurso dele aos religiosos de Jerusalém, quando estes lhe indagavam com que autoridade eles falavam da palavra de Deus, ele lhes responde lá no capítulo 4, e o versículo 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, dizendo para eles: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Me parece que naquele encontro, naquela madrugada, naquela noite de Jacó com Deus, naquele lugar, naquela pedra dura que ele arrumou como travesseiro, Deus, Jesus Cristo, se fazia presente. Ali começava uma história de mudança de caráter. E é interessante que o caráter da gente só começa a ser mudado quando a gente encontra com Cristo. Ele é poderoso para mudar a história da nossa vida. E para que servem as pedras? A gente pode afirmar que, em primeiro lugar, nós podemos transformar uma dura pedra em um travesseiro. Jacó nos ensina que em tempos de dificuldades, quando tudo parece definitivamente perdido, quando os males do presente século nos envolvem, a gente precisa parar e descansar no Senhor. Vejam que não é possível a gente fazer mudanças significativas com a condução da nossa vida em movimento. A gente precisa parar, observar, analisar e então mudar a rota, mudar o rumo, recomeçar é necessário. Jacó descansou naquela noite, no meio da tribulação, e reconheceu que as coisas não iam nada bem. Da forma como as coisas iam andando, não haveria êxito, não haveria sucesso. Jesus nos chama, querido,
Lá em Mateus 11, 28, dizendo assim: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você continuar olhando as circunstâncias, você vai perder o ânimo. Se você continuar colocando o seu coração nas obrigações, boleto para pagar, obrigações mensais, desespero de cá e de lá, notícias ruins chegando o tempo todo, imposições de todos os lados, coisas que você precisa comprar, necessidades urgentes, apertos o tempo todo, é bem provável que você terá o teu coração sufocado e você terá dificuldade e as suas chances de resolver as demandas e os seus problemas, ela vai diminuir de forma acentuada. Eu creio que Jesus, em sua infinita sabedoria, já nos deixou um recado de antemão, já nos avisou de antemão. O maior problema desse século é, sem dúvida nenhuma, as crises de ordem psicológica que nós vivemos. Estresse, crise de pânico, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado nos ofende, nos atacam de todos os lados. E vejam que Jesus deu uma recomendação lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Para que você tiver a oportunidade, passe por lá e leia. O quanto Jesus vai nos conduzir a olhar para as coisas simples, como as aves do céu que não semeiam, nem recolhem, mas todavia se alimentam. Como os lírios dos campos, que, dizendo Jesus, nem no Salomão, no auge do seu reinado, se vestiu como um deles. Todavia, esse hoje existe e amanhã desaparece. E no final Jesus diz assim: não valeis vós mais do que os pássaros dos céus e os lírios dos campos? Sim, claro. Então descanse no Senhor. Tire um momento de descanso no Senhor, apazigue o seu coração, coloque todos os teus anseios diante de Deus. Nós vivemos num tempo midiático e às vezes a gente quer expor a nossa situação, contar para os outros e dessa forma nos tornamos vulneráveis. Na verdade, a gente precisa descansar no Senhor. Essa é a ordem de Jesus. E vejam que Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus pelas orações e súplica com ação de graça. Em segundo lugar, as pedras podem servir para nós transformarmos ela em sonho. Depois que Jacó, cansado, se detém naquele lugar e ao deitar-se, ele pega no sono, o texto sagrado diz que ele sonhou. Consideremos o quão desconfortável é a gente colocar uma pedra como travesseiro. É quase que impensável, né? Mas, todavia, no meio daquela dificuldade, Jacó adormece e o Senhor o visita por meio de um sonho. Veja que esse sonho de Jacó não era um sonho simples, não era um sonho comum. Na verdade, era um sonho profético. O Senhor está avisando do que iria lhe acontecer. Deus está lançando um novo ânimo sobre a vida de Jacó. E vejam que esse sonho é fundamental para a mudança, para a percepção de Jacó a respeito daquilo que os seus pais já haviam lhe contado. Certamente, Jacó cresceu ouvindo os seus pais, seus amigos, seus parentes, contando-lhes da história da promessa que começou no seu avô Abraão. Mas ainda Jacó não havia tido uma experiência pessoal, uma experiência única com Deus. Mas aqui, neste evento, neste lugar, a promessa agora é passada, é anunciada de forma pessoal. Agora o negócio é entre Deus e Jacó. Vejam que no seu sonho ele via uma escada que tocava do céu à terra e anjos
subiam e desciam por ela, e no topo da escada estava o Senhor. Vejam, queridos, que quão reconfortante foi aquela visita do Senhor para Jacó. Ele não era mais o mesmo homem. Até aqui, quem guiava a vida de Jacó eram seus desejos escusos, escondidos, aleatórios. Contudo, agora o negócio ganhou outro nível. Agora o negócio é entre Deus e Jacó. Quem trataria dos assuntos a respeito das promessas que havia sobre ele era o próprio Deus. Até ali o movimento na vida de Jacó era no sentido horizontal. Agora não. Agora Deus traça uma nova linha. E agora as tratativas é no sentido vertical. Agora é entre Deus e o homem. Agora é entre a promessa e aquele que deu a promessa. O sonho tinha se tornado um ideal, uma motivação, uma razão para Jacó se levantar dali e ir à luta. E aí eu te pergunto, e você? Como está? Existem pessoas que, por causa de problemas, de demandas, de lutas, pararam de sonhar. Já não sonham mais. Já não anseiam mais. Já não desejam mais. Não conseguem mais sonhar, vislumbrar coisas novas. Estão vivas, na verdade, mas sem sonhos, sem planos, sem projetos. Acha que tudo está acabado. Não, definitivamente não está acabado. Vejam que o texto diz, no sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. Enquanto Jacó dormia, Deus estava trabalhando. O salmista disse que o guarda de Israel não dorme, nem tosqueneja. Definitivamente Deus trabalha no turno da noite, quando todos dormem, quando todos descansam. Deus está vigilante, Deus está trabalhando, Deus está fazendo grandes coisas. Deus está realizando a sua promessa. O salmista, no capítulo 4 e o versículo 8, disse assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu fazes repousar-me seguro. Só o Senhor nos faz repousar seguro. Este evento se dá, provavelmente, quando Davi teve que sair do seu palácio por causa do levante de seu filho Absalão contra ele. Ele vai para dentro de uma caverna e de dentro da caverna ele se deita e pega no sono, mesmo que estivesse sobre um iminente ataque do seu filho, ele deita e dorme, crendo que o Senhor o guardaria e o livraria. A gente precisa aprender a descansar no Senhor e deixar Deus agir. Ainda agora, quando falo com você nesse vídeo, existe uma grande movimentação. O céu está em movimento. Os anjos do Senhor, como ministros de Deus, trabalhando em nosso favor, estão em ação, porque a palavra do Senhor nos garante isso em Hebreus, capítulo 1, verso 14, dizendo que espíritos ministradores são os anjos do Senhor e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você não está só, existe um exército do Senhor trabalhando em seu favor. A palavra do Senhor também nos diz que o Senhor acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Em terceiro e último lugar, as pedras servem para que nós a transformemos em um altar. O versículo 18, parte B, e o verso 19 diz assim: tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel.
Aquele dia definitivamente foi marcante na vida de Jacó. A mesma pedra que lhe serviu por travesseiro para repousar aquela noite, foi a mesma pedra sobre a qual ele teve um sonho que mudou a história da sua vida. E Jacó, ao invés de reclamar de tão difícil situação, quando ele desperta do seu sono e do seu sonho, ele tem a primeira atitude de um homem que mostra mudança. Ele levanta-se do seu sonho, do seu sono, e agora ele pega a pedra que lhe serviu por travesseiro, levanta ela, ergue ela, e ali ele se transforma em um adorador. A pedra o levou, o despertou para um homem segundo aquilo que Deus nos chamou para sermos. Somos chamados para ser adoradores. Essa é a razão da nossa existência. Ele faz daquela pedra, naquele lugar, um altar de adoração ao Deus vivo. A pedra que inicialmente poderia ser um problema, definitivamente agora ela se transforma num lugar para que o nome do Senhor seja engrandecido. A cidade que outrora se chamava Luz, agora se chama Betel, que significa casa de Deus. Lembre-se que Jacó havia saído de casa. Jacó não tinha casa. Jacó estava no meio do caminho, correndo muitos riscos. A sua vida indefinida, a situação agravada, sem rumo certo. De repente, ele encontra neste lugar o aconchego. Ele chama este lugar de casa, casa de Deus. Era tudo que Jacó precisava. Jacó precisava do conforto da casa. Jacó precisava da segurança de um lar. Jacó precisava de uma família que o abraçasse. Então ele chama este lugar de casa de Deus. Definitivamente Deus é Pai. E como é bom estar vivendo nessa casa construída para adorar a Deus, para viver um relacionamento de intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com a sua graça sobre nós, com o seu aconchego sobre nós. Deus realmente é maravilhoso, Deus realmente é grande e a sua bondade se estende de geração em geração. As dificuldades que enfrentamos, querido, em nossas vidas, nós não devemos responsabilizar Deus. A maioria das vezes, as dificuldades que nós enfrentamos são frutos das nossas próprias atitudes. Às vezes nós somos levados, induzidos, às vezes somos confrontados e rejeitamos, às vezes desobedecemos ao Senhor e com isso construímos uma história de dificuldade para nós. Mas mesmo assim, Deus está nos aguardando para um conserto, para arrumar a nossa casa. Certamente, durante o processo que você está passando de luta, Deus irá falar com você. Mas a gente só vai poder ouvir a voz de Deus se a gente colocar os ouvidos atentos ao que Ele está falando. Porque Deus não despreza um coração contrito, um coração que espera na sua palavra, um coração que está pedindo por misericórdia. O salmista disse no capítulo 51, versículo 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantados e um coração quebrantado e contrito. Ele afirma, não desprezarás, ó Deus. Eu termino dizendo para você que quanto mais pedra você encontrar pelo caminho, faça assim como Jacó, mais alto e fortalecido transforme o seu altar para a adoração ao Senhor. Na verdade, o Senhor está nesse lugar, disse Jacó, e eu não sabia. Às vezes as lutas são tão grandes, não é mesmo? Que a gente se esquece, ou a gente mistura as coisas, ou a gente até é levado a descrer que Deus possa estar no processo nos ajudar. Às vezes a gente olha para um lado e para o outro, e a gente se encontra sozinho,
achamos que estamos sós, mas é ledo engano do coração da gente. Nós nunca estaremos só. Veja que Deus disse para Jacó: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. No capítulo 28 de Gênesis, versículo 15. Deus estava com Jacó e fez mais. Reiterou as bênçãos. Prometeu estender essas bênçãos à sua posteridade, à sua descendência. Ele disse: será como o pó da terra, assim como ele falara anteriormente a seus pais, Abraão e Isaque. Jacó temia inicialmente pelo seu futuro, pois buscava fugir com o objetivo de se livrar dos problemas. Porém, Deus tomou uma decisão de resolver a situação e mostrar para aquele homem que não adiantava fugir. Ele havia sido escolhido para o cumprimento de uma promessa. Veja, queridos, que no lugar onde você está, Deus pode te abençoar, mudar sua história, te cobrir de bênçãos, bem como de toda a tua casa, de toda a tua posteridade, de toda a sua geração a partir de você. Deus quer que você entenda. Se houver uma pedra aí no seu caminho e você quiser fugir dessa situação, fugir da solução desse problema aqui, entenda uma coisa, que haverá outras pedras aqui, outras ali, outras acolá. E se você se sente incapaz de se solucionar as suas demandas, a ponto de não querer enfrentar os seus problemas porque eles cresceram demais, então clame pelo Senhor. Chame pelo Senhor, o solucionador de problemas, o resolvedor de causas impossíveis, porque para Deus não há definitivamente nada que lhe seja impossível. Se de tão atribulado que você possa estar vivendo, você pense que Deus não pode estar com você, lembre-se que você está enganado. Eu reitero dizendo, você não está sozinho. Deus está contigo. E essa é uma das suas autênticas promessas. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para terminar, eu digo para você que enquanto dormia de maneira nada confortável sobre aquela pedra, um sonho foi o método que Deus usou para mostrar a Jacó que estava trabalhando em sua vida, e a partir daí a sua vida tomou outro rumo, e um rumo de um vencedor. E a pedra que poderia ser um motivo para uma noite mal dormida, depois da revelação dada por Deus, serviu como um marco para a sua vida de adorador. Lembre-se que quando você encontrar uma pedra em seu caminho e não puder removê-la, de tão grande que ela é, e se você se encontrar cansado por causa dos problemas, descanse no Senhor Deus. Descanse nas suas promessas. Pode sonhar, volte a sonhar e adore ao Senhor, porque Ele virá em seu socorro e cumprirá as promessas que fez a seu respeito. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero pedir a você para se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreva, comente, compartilhe e curta. Fique com Deus e até o próximo capítulo do nosso livro Para Que Servem.